Olá, eu me chamo Marta Tagliacoli. Para quem não me conhece, eu sou especialista em psicoeducação e consteladora sistêmica. Também sou casada, sou mãe, sou avó e depois eu explico o que é que nossa amiguinha está aqui, por que ela começou essa live comigo, tá? Nós vamos falar de um assunto muito importante que eu coloquei o tema: a meditação salva vidas. É um assunto extremamente importante que é a meditação e que eu decidi começar a abrir aqui essa live porque eu preciso prestar um serviço à humanidade. Não é possível que com tantos exemplos concretos e práticos isso fique guardado. Isso precisa ser espalhado de alguma forma, precisa ser espalhado. E como confirmação, hoje à tarde eu recebo um telefonema, de uma pessoa grata, porque depois de umas sessões de meditação já conseguiu perceber a diferença nos processos dela. E por que a meditação salva vidas? Então vamos lá, vamos começar com esse exemplo do tema de hoje. Eu acompanhava uma adolescente e ela estava vivendo sérios problemas familiares, sérios conflitos. E depois de uma sessão de meditação, essa pessoa entrou em choque. Tanto chorava como gritava e não conseguia expressar a emoção. Só abre um parêntese aqui que a meditação acalma, ela não agita. Acontece que naquele momento ela estava tão sufocada com a situação que ela estava vivendo, ela estava tão presa com aquela emoção, que aquele momento de relaxamento fez com que viesse à tona algo que ela estava tentando guardar dela mesma, que ela estava tentando sufocar dentro dela. Pois bem, depois de muito grito, de muito choro, ainda precisou sentar no chão, enrolar no chão e dizia: é muita dor, é muita dor, é muita dor. Eu sempre tive pessoas que me apoiavam. Naquela época eu não podia estar o tempo todo com essa pessoa, eu tinha outros afazeres, e eu liguei para um grande amigo, Frei Edilson, e Frei Edilson disse: bom, traga essa pessoa aqui. E nós levamos essa pessoa até o Frei e ele passou algumas horas com ela conversando e, enfim, no final do dia, inclusive ela até almoçou com o Frei. Boa noite. Ela até almoçou com o Frei. No final do dia ele disse: pode vir buscar, que a pessoa está pronta para ir para casa. E tudo se acalmou, a família tomou conta e depois ele nos chamou para conversar e disse: olha, essa pessoa que veio aqui hoje em estado alarmante, estado de choque, ela confidenciou a mim que ela já estava com a carta pronta e que esse dia seria o último dia da vida dela. Ela ia tirar a própria vida. Então vejam esse exemplo, o quanto a meditação pode fazer pelos seres humanos. Porque a meditação ela é preventiva, mas ela também, hoje a ciência já mostra que ela pode curar, certo? Ela não dispensa acompanhamento médico, ela não dispensa acompanhamento psicológico, ela não dispensa psiquiátrico, se for o caso, mas ela dá um suporte incrível. Realmente ela faz um suporte, certo? Para várias situações. E como eu quero trazer para vocês exemplos concretos, e não quero ficar aqui só falando, eu trago aqui para vocês exemplos, porque aqui são cursos que eu fazia antes da pandemia e agora eu estou retomando, e aqui pela internet, porque aqui é muito mais fácil, as pessoas têm mais facilidade, não precisa se deslocar, basta abrir uma câmera e participar do curso. E essa pessoa aqui, o que ela diz aqui? Que a meditação leva ao autoconhecimento. Cada uma vai deixando um recado, alguma coisa importante.
Eu trouxe aqui exemplos de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos, de tudo, certo? Aqui tem outro, eu quero mostrar aqui para vocês que é a letrinha. Eu só vou tirar o nome aqui das pessoas, eles que escreveram para mim, esse aqui escreveu. Eu acho que os cientistas recomendariam para todo mundo. Inclusive, não tem idade, não tem questão religiosa pelo meio, não tem idade, porque até a mãe grávida pode meditar. E o bebê dentro da barriga já vai estar percebendo. Ah, mas e o bebezinho de colo? A mãe pode meditar do lado do berço, a mãe pode meditar com ele no colo, a mãe pode estar naquele momento ali de silêncio, desculpa gente, de silêncio e de atenção plena, e ele vai perceber, certo? Então eu separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês aqui hoje e sinalizei para não ficar cansativo, para não ficar lendo tudo, né? Aqui a pessoa fala das emoções, aqui no amarelinho, ó, ela escreve assim: ela ajuda a soltar, a liberar nossas mágoas, deixar nosso ar negativo para trás, nos ajuda a refletir melhor. Aqui são adolescentes, tá? Um outro exemplo aqui, onde está arriscado amarelinho, a pessoa diz: eu me sinto alegre, feliz e em paz. Aqui também está falando das emoções, né? Aqui, crescer como ser humano, os problemas podem ser solucionados. A meditação, ela faz com que a pessoa veja a luz no fim do túnel, com que amplie a consciência, porque nós enxergamos o mundo através de um espelho. E a meditação, ela amplia a consciência. Eu separei aqui algumas coisas interessantes. Minha vida mudou, de como eu estou, de como eu era. Engraçado que até minha família percebeu. Interessante que quando uma pessoa medita, as outras pessoas ao redor vão percebendo. Às vezes a pessoa fala assim: mas lá na minha casa todo mundo precisava meditar. Comece você, que você vai ver o que vai acontecer. Essa outra diz assim, estou mostrando aqui para vocês a letrinha: o tempo passa tão rápido e a vontade que tenho de ficar meditando ao som da música que me tranquiliza por um bom tempo. Olha que interessante, não é só no momento da meditação, né? Quem medita vai usufruir dessa interioridade, desse momento de tempo presente, mesmo quando não está meditando. Mas ela é um treino, tá? Tem mais de 10 anos que eu tô nessa caminhada. Mais de 10 anos, gente. Então, assim, hoje ela já faz parte da minha vida como respirar. Mas nem sempre foi assim. Não é um estalar de dedo. Porque nós não temos costume de parar, de silenciar. Aqui ela diz assim: o estresse vai embora quando eu entro em contato com a minha paz interior. Eu tô virando rapidinho porque eu não tive como tirar os nomes aqui. Olha que interessante esse outro aqui. Uma clareira em meio a uma floresta escura e quase sem fim. Então vocês estão percebendo aqui que a meditação muda o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é plástico. Já ouviram falar da neuroplasticidade? Então, muitas vezes aquela pessoa está no estresse, na ansiedade, no pânico, porque o cérebro já construiu um caminho. E a neuroplasticidade vai fazer com que se construa outro caminho. Aqui muito simples, mas de estudo. Esse momento é simplesmente muito bom. Eu acho que aqui tem mais um. Pronto. Olha que interessante. Diante das adversidades que somos obrigados a conviver no dia a dia, ao longo da semana, esse momento acalma os corações vorazes. Tem mais alguma
algumas aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não preciso mostrar tudo, né? Mas é interessante vocês perceberem que é depoimentos aqui das pessoas. Pois sei que por mais difícil que seja aquele momento que estou passando, eu sinto um alívio dentro do meu coração, né? Muitas vezes nós criamos o sofrimento através da visão errada. E como eu disse aqui, a meditação ela amplia a consciência. Uma coisa interessante para trazer aqui para vocês é que nós não determinamos aquilo que nós pensamos. Nós não determinamos aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós somos guiados pela mente. E isso é o que traz o sofrimento. Porque a mente, às vezes, ela traz narrativas paranoicas. Aqui também, ó, módulo básico de meditação. Né? Isso aqui são os cursos realizados antes da pandemia, porque a gente reunia presencialmente. E eu tenho trazido isso aqui, que eu utilizo nas terapias que faço, como terapeuta, como consteladora, e resolvi ampliar aqui para mostrar que realmente isso não pode ficar guardado. Uma outra pessoa aqui que eu acolhi, que eu acompanho, que estava indo para o hospital 2 vezes na semana, com crise de pânico, aquela sensação de morte e o coração acelerado, passando mal, mão fria, sensação de desmaio. Com 4 semanas de meditação, ela já não foi mais para o hospital. Ela passou quase 2 meses sem ter uma crise. Nada é imediato, não acontece da noite para o dia, mas ajuda, tá? Com o tempo, com o treino, ela passa a ser uma orientação interior, né? Olha que interessante, deixa eu ler só um trechinho aqui para vocês. Ensina a perceber os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas reações e como os padrões transitórios de atividade mental e não a realidade. Então ela ensina, ela ajuda a gente a perceber tudo isso, né? Como eu falei aqui, nosso cérebro é plástico. Perceba o que está acontecendo hoje na humanidade. A grande maioria das pessoas olha para o mundo como se fosse o fim. Nós estamos todos olhando na direção do medo, da incerteza, do pavor, das guerras, da política, tudo que está acontecendo aí no mundo hoje. Então nós precisamos olhar em outra direção, porque tudo aquilo que a gente foca cresce. Se a gente foca no que é negativo, vai aumentar o negativo. Então a gente precisa interromper nossos padrões habituais de pensamento. Nosso cérebro é alterado automaticamente. A mente expandida para uma nova ideia jamais retorna à dimensão anterior. A meditação também ajuda a gente a tomar uma distância emocional da nossa situação e a perceber melhor as coisas. O ser humano é um animal racional e sem propósito. Olha bem, o ser humano é um animal racional e sem propósito nós perdemos o senso de direção. E deixa eu ler só mais um trechinho aqui. Quanto mais você se concentra em pensamentos negativos, mais neurônios e sinapses o seu cérebro cria para dar suporte a esses processos de pensamento negativo. Olha que interessante. Mas, então agora eu vou pensar positivo. Não, sai pensamento negativo. A gente não consegue. A gente não consegue porque tem a nossa parte subjetiva. Tem as coisas que estão gravadas lá no nosso inconsciente desde antes da barriga da nossa mãe. Às vezes a gente carrega um trauma que nem é nosso. Assim como a gente, né? Os pais passam a cor do cabelo, a cor da pele, a genética, as emoções e os traumas também passam. De pai para filho, de avó para neta. Então, é isso que acontece. Então, muitas vezes, até os pensamentos negativos são inconscientes.
nós não conseguimos dominar. E a meditação faz com que você perceba isso e mude de direção. Olha, eu tenho depoimentos aqui de pessoas com dores crônicas que hoje conseguem ter uma qualidade de vida, continuam se cuidando, indo no médico, praticando atividade física, alimentação, fazendo tudo que precisa. Não é uma mágica. Eu vou meditar e plim plim, não. Mas ela dá um suporte, ela é um remédio que nós estamos precisando. Vou dizer mais para vocês. Nós estamos, eu não estou sendo pessimista não, nós estamos na iminência de ter um surto coletivo de pessoas. Eu soube que já tem um tempo, depois da pandemia, que o SAMU tem feito visitas regulares às escolas, com estudantes, principalmente jovens, os mais velhos do ensino médio, passando mal, tendo crises. Eu recebo telefonemas aqui que eu fico penalizada de jovens, eu tenho a sensação que eu vou morrer. E com 4 semanas a pessoa já consegue sorrir. E isso é pouco divulgado. Primeiro porque é desafiador, tá? Se for meditação no contexto escolar, a pessoa que vai aplicar a meditação, professor, por exemplo, ele precisa meditar. Porque não é algo imposto, não é algo de fora para dentro. Ele precisa meditar para que quando ele for conduzir um processo de meditação numa sala de aula, um exemplo, né, aquilo seja transmitido como uma verdade. Não é como faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não. E tem várias coisas que a gente precisa aprender sobre a meditação. Não pode criar muita expectativa, sabe? Não pode usar como castigo. Aprontou, vai lá meditar. Aqui é a mascotezinha, a Hannah. Como eu disse que não tem idade, né? Ela ajuda as crianças. Calma, vamos ficar calmas e tranquilas como a Hannah, a Ranzinha. É uma mascotezinha que eu utilizo quando vou iniciar a meditação com as crianças, porque precisa ser natural. Imagina se chegar para uma criança, feche os olhos, escute a música, para quieto, não fale. Não, Deus me livre. A criança precisa ser conquistada dentro do processo. O adulto precisa. Uma coisa que acontece muito com os adolescentes, eles ficam irritados. Eu fico nervoso com esse negócio de meditação. É lógico, não está acostumado a parar. Não está acostumado a parar. Né? Não criou dentro de si um espaço de silêncio, um espaço de concentração, um espaço do momento presente. Eu estou apaixonada. Eu sou uma apaixonada pela meditação e eu quero divulgar isso. Né? Quem entrou aqui, quem vai assistir depois, vamos divulgar isso para mais pessoas. Vamos levar isso que é tão barato, tão barato. Hoje é interessante que eu vi um vídeo de um psiquiatra hoje. Meu fone não quer parar, vou colocar de novo. Eu vi um vídeo de um psiquiatra que ele falava: faça terapia, faça alguma coisa por você. Quando você chega até mim, eu vou passar medicação para você. Eu não quero encher você de remédio. Também não estou falando aqui que remédio é errado. Precisa de acompanhamento médico. Mas se pode ser evitado, por que não? Ou uma pessoa que já toma remédio, começa a fazer a meditação, encontra suporte para aos poucos ir fazendo desmame e tirar aquela medicação controlada da vida, que muitas vezes tem um efeito rebote. A meditação não tem efeito rebote. O que é efeito rebote? Aquela contraindicação que vem, você toma um remédio para uma coisa, faz mal para outra. Então, gente, hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? E espero continuar aqui todas as quartas-feiras fazendo essa live de meditação.
Espero que quem não assistiu aqui, que assista depois. Eu decidi abrir a live porque eu consigo ficar gravada aqui. E eu acredito que é uma forma das pessoas poderem estar assistindo depois, quando elas podem, que nem sempre no momento da live as pessoas podem entrar. E como prática do dia de hoje, eu quero deixar um exercício. Fechar os olhos, respirar fundo e contar de 100 a 0. Quando chegar no 0, primeiro em ordem decrescente de 100 a 0 e depois em ordem crescente de 0 até 100. Faça esse exercício esta semana. Escolha um horário que melhor se adeque a você, um horário que seja mais conveniente, um horário que você possa praticar e faça apenas esse exercício. Se quiser colocar uma música de fundo, coloque, ok? Mas faça, comece. O importante é começar. Tem gente que fala, eu não tenho tempo, é difícil. Até a meditação de 1 minuto. Você pode colocar o seu despertador para 1 minuto e parar. Mas faça esse exercício que eu passei aqui hoje, ok? Eu espero que isso se espalhe. Eu estou aqui para tirar as dúvidas que tiverem. Estou aqui para espalhar isso. Estou aqui também para acolher pessoas e ajudar no que for possível. Eu mesma digo, se não fosse a meditação, talvez eu fosse hoje uma mulher depressiva. Talvez, se não fosse a meditação. E já vivi várias coisas que a meditação me ajudou. Mas tudo é um treino, tudo é um exercício. Nem tudo é 100%. Você começa com 1%. Olha, meu filho tem uma frase que eu gosto muito, 1% todo santo dia. 1% todo santo dia, no final do ano, a gente vai ter quanto? 365%, né? A primeira vez que eu ouvi falar da meditação, eu estava num momento bem crítico que eu precisava tomar uma decisão no trabalho. E eu tinha ido a várias pessoas tentando me aconselhar. E a minha mentora, que me ajudou, depois eu fui estudar e também fui me aprofundar nos estudos da meditação, ela me ouviu as minhas queixas e falou, você precisa meditar. Gente, eu fiquei com tanta raiva, porque eu queria uma resposta. Eu não queria meditar. Mas, sabiamente, ela me manda meditar. Porque a resposta está lá. A resposta está lá. E a gente precisa parar. A gente precisa sentir. Eu vi colegas no curso da psicopedagogia. Eu vi colegas chorando. Porque pedia para fechar os olhos para meditar. Tinha medo de cair da cadeira. Tinha medo de passar mal. Olha que interessante. Mas se a gente insistir, dá muito resultado, tá? Dá muito resultado. Com a meditação a gente se torna menos reativo e se torna muito menos refém da tirania da nossa mente, tá? A nossa mente não é brincadeira não, e ela mente. Então faça um exercício, quem chegou aqui agora, exercício que eu passei, de contar de 0 até 100. Não, primeiro de 100 até 0, decrescente e depois crescente, tá? Então de 100 até 0 e de 0 até 100. Fechar os olhos, encontrar um momento tranquilo e fazer esse exercício. Se vocês fizerem e perceberem alguma coisa, depois me conta aqui nos comentários, tá certo? Obrigada. Obrigada a você, minha amiga, eu superei, que entrou. Obrigada, Cristiane dos Anjos, minha cunhada, que tá aí. Saudade, que bom ver você aí. Obrigada a vocês, obrigada a quem vai assistir depois. E vamos espalhar isso, viu?
Boa noite. Tchau, tchau.